A indústria dos jogos tem se tornado bastante lucrativa e inovadora nas últimas décadas. No entanto, uma crise tem atingido a indústria, com demissões em massa e jogos AAA como Concord e Dragon Age que foram fracassos monumentais, causando prejuízos de milhões de dólares para suas respectivas companhias. Contudo, essa não é a pior crise que a indústria já passou. Em 1983, quando o crash dos videogames levou o setor de jogos que na época valia 3,2 bilhões de dólares para menos de 100 milhões de dólares, em cerca de um ano, impulsionado pela ganância das grandes empresas e por jogos ruins como o do ET. Neste vídeo vamos explorar como essa crise surgiu, qual foi o estopim, os impactos devastadores que ela causou e finalmente como a Nintendo conseguiu resgatar a indústria de um colapso total. The electronic game of the future that lets you do your own thing on television and only from Magnavox. Nos anos 70, o mercado de videogames domésticos estava dando seus primeiros passos, com o Odyssey da Magnavox. Mas o primeiro boom dos videogames veio com o Pong da Atari. Lançado nos arcades em 1972, o sucesso foi tanto que em 1975 a Atari firmou um acordo exclusivo com a Sears para lançar a versão doméstica, o Home Pong, atendendo a um pedido de 150 mil unidades para o Natal. Essas unidades foram vendidas rapidamente, causando uma avalanche de videogames parecidos com o da Atari, até porque era relativamente simples recriar as peças e desenvolver a carcaça. Somente o chip próprio da Atari tornava a clonagem direta difícil, mas outras empresas, como a Texas Instruments e a National Semiconductor, desenvolveram seus próprios chips, denominados Pong In-a-Chip. Contudo, depois de 2 anos, o mercado de jogos estava cheio de consoles e jogos que replicavam o Pong. E como os consoles eram feitos para rodarem somente um jogo, o Pong, as famílias começaram a perder interesse nos consoles e optaram por comprar outros brinquedos, até porque era possível jogar uma maior diversidade de jogos e mais baratos nos fliperamas. Essa queda nas vendas causou um mini crash na indústria, que conseguiu se recuperar graças à Atari, que lançou o console VCS, conhecido mais tarde como Atari 2600. A Atari separou a unidade de processamento da ROM do jogo, o que permitiu que fosse possível jogar vários jogos no mesmo console. Por conta do jogador ter a possibilidade de consumir muitos jogos, o console foi um sucesso, vendendo 12 milhões de unidades e gerando 3,5 bilhões de dólares em receita até 1982, o que fez em 1976 o fundador da Atari, Nolan Bushnell, vender sua companhia para uma grande corporação, neste caso a Warner, por 28 milhões de dólares. Sendo assim, os diretores da Warner implementaram sua mentalidade ultrapassada e arrogante, que acabou culminando no pedido de demissão de Bushnell em 1978. O pedido de Nolan aconteceu porque ele e a Warner discordavam sobre diversos assuntos. As principais discordâncias eram a liberdade que Nolan dava a seus funcionários e também a ideia de que a Atari deveria lançar um novo console em 1980. Após a saída de seu fundador, a Warner transformou a Atari em mais uma empresa genérica do Vale do Silício, focada em trabalho, resultado, marketing e lucro. Nos próximos anos, as corporações começaram a entrar no mercado de games, visando drenar o máximo que o setor podia render. Por conta disso, as companhias quase conseguiram falir uma indústria inteira. Play any of them is on a home video system made by Atari. No início dos anos 80, a indústria de games estava a todo vapor, com o lançamento de diversos grandes jogos. O principal que ajudou a impulsionar as vendas do Atari 2600 foi Space Invaders, um jogo de arcade que recebeu um port para o console. Mas a farra estava prestes a cobrar seu preço, devido à grande saturação promovida pelas corporações. Os consoles foram os primeiros a ficarem saturados. Da metade de 1982 até 1983 foram lançados vários consoles, como o Vectrex, o Coleco Vision e mais 7 outros consoles, que deixaram o mercado abarrotado, sem contar os clones de outros consoles produzidos. Todos os consoles da segunda geração prometiam jogos com qualidade dos arcades, além de jogos exclusivos de suas marcas. Mas em pouco tempo, a vantagem de ter um cartucho de um console tornou-se pouco atraente, pois a mídia só funcionava em um único aparelho. Aos poucos, algumas empresas lançavam acessórios que permitiam ler os cartuchos de outros sistemas. Depois foi a vez dos jogos serem extremamente explorados pelas empresas. E é lógico que os peões da indústria, os desenvolvedores, não eram bem remunerados. Os que recebiam melhor ganhavam no máximo um salário de 3 mil dólares. Além disso, os desenvolvedores também eram proibidos de incluir seus nomes nos créditos dos jogos e não recebiam royalties com base nas vendas.
O tratamento dado aos desenvolvedores gerou insatisfações dentro da própria Atari e levou David Crane e mais 13 desenvolvedores da Atari a se juntarem ao executivo musical Jim Levy para criar em 1979 a primeira desenvolvedora terceirizada de jogos, a Activision, que se tornou a primeira third party a obter o sucesso. O lançamento dos primeiros jogos da Activision, como Grand Prix, Pitfall e Ever Raid, foi um sucesso estrondoso, tanto que a Atari processou a Activision por ter infringido sua propriedade intelectual, mas em 1982 o processo terminou com a Atari perdendo a ação, e assim abrindo caminho para diversos desenvolvedores abrirem suas próprias empresas e assim desenvolverem seus próprios jogos. Ainda naquele ano, empresas que conhecemos até hoje, como a Electronic Arts, a Lucasfilm Games e a Microprose surgiram. A legalização das third parties também fez com que diversas empresas fossem criadas, como a Quaker Oats, que correu para formar sua divisão de jogos, a Imagic, a Games by Apollo, a CBS Videogames, a Mattel, a Coleco, entre outras novas desenvolvedoras. Esse movimento reduziu a participação da Atari no mercado de cartuchos, que era de 75% em 1981 para menos de 40% em 1982. À medida que mais empresas produziam jogos, o número de cartuchos aumentou, passando de 100 em julho de 82 para mais de 400 em dezembro do mesmo ano. Obviamente, muitas dessas third parties não tinham experiência e expertise como a Activision, o que resultou em jogos criados apenas para motivações publicitárias, como o Chase the Chuck Wagon, um jogo sobre cães comendo ração, financiado pela empresa de rações para cães, Purina, e distribuído por correspondência. Também teve o jogo do Kool-Aid Man. O jogo basicamente consistia em o Kool-Aid ter que pedir os third T's de secar a piscina. Esse tipo de jogo começou a minar a confiança dos consumidores em relação aos novos lançamentos. Até mesmo a Atari perdeu a confiança dos consumidores por causa de 2 lançamentos. O primeiro foi o port de Pac-Man para o Atari 2600, o jogo de arcade que era mais aguardado. Mas a adaptação foi feita às pressas, com muitos compradores reclamando de gráficos instáveis, efeitos sonoros ruins e jogabilidade alterada. Apesar de ter vendido bem, com 7 milhões de cópias, a Atari, mergulhada na própria arrogância, encomendou antecipadamente 12 milhões de unidades do Pac-Man. Embora não tenha tido grande prejuízo, foi prejudicial para a relação entre consumidores e a Atari. O segundo lançamento pode ser classificado como uma gota d'água para os consumidores, o jogo do ET, o Extraterrestre. Considerado um dos piores jogos da história, foi desenvolvido devido ao sucesso do filme e para atender às demandas do Natal de 1982. O jogo foi produzido em 6 semanas por Howard Scott Warshaw, que estava em boa fase na carreira e havia desenvolvido 2 bons jogos. Por causa da demora na negociação de direitos, o Warshaw teve pouco tempo para desenvolver o game, que foi lançado no Natal e custou 125 milhões de dólares para ser produzido. Contudo, o resultado foi catastrófico. O jogo era ruim, confuso, não conseguiu conquistar o público desejado. E apesar de ter vendido 2,6 milhões de unidades, a Atari havia produzido previamente 5 milhões de cópias, sendo que cerca de 3 milhões não foram vendidas ou foram devolvidas, algo que estava acontecendo com frequência. O ET resultou em uma perda de mais de 100 milhões de dólares. Isso levou até mesmo a Atari a enterrar milhares de unidades do jogo em um deserto no Novo México. Em 1983, as consequências dos lançamentos desenfreados de consoles e jogos fizeram com que esses produtos ficassem encalhados nas lojas, que não tinham outra alternativa senão devolver os jogos às desenvolvedoras. Isso acarretou no fechamento de diversas produtoras, como a USA Games e a Games by Apollo, que não tinham recursos para reembolsar os varejistas. Sem a possibilidade de devolver os jogos às empresas extintas, as lojas colocaram os cartuchos em caixas com descontos enormes. Naquela época, os jogos recém-lançados custavam entre 35 a 40 dólares, mas devido aos descontos, passaram a custar menos de 5 dólares, com alguns jogos de pior qualidade chegando a valer 1 dólar. A partir daí começou uma quebradeira de diversos estúdios de jogos que saíram do mercado ou se afastaram dos videogames, como a Coleco, Mattel e a Imagic. Algumas empresas, como a própria Activision, só sobreviveram porque passaram a desenvolver jogos para computadores pessoais, como o Commodore e o Apple II. A protagonista da indústria, a Atari, viu seu império ruir rapidamente. Somente em 1983, a empresa perdeu 536 milhões de dólares em valor de mercado. Por causa disso, demitiu 3 mil dos seus 10 mil funcionários. E logo em seguida, a divisão de videogames foi vendida pela Warner. Isso porque naquele momento
muitos acreditavam que os videogames eram uma moda passageira e que seria esquecido. Contudo, no outro lado do mundo, estava sendo desenvolvido o produto que salvaria e mudaria a indústria dos games para sempre. The incredibly accurate Zapper and play games like Duck Hunt or action-packed Hogan's Alley and high-flying Kung Fu, each sold separately. Will you be the one to... Enquanto a Atari e outras empresas viam seus impérios desmoronarem após o crash de 1983, causado pela saturação de jogos ruins como ET e Pac-Man, uma empresa japonesa estava pronta para mudar o jogo. Em 1983, a Nintendo lançou no Japão o Famicom, que obteve um sucesso impressionante, vendendo mais de 1 milhão de unidades em um ano. Essa base sólida motivou a Nintendo a enfrentar o mercado americano, onde os varejistas estavam traumatizados por estoques encalhados de consoles, como o Atari 2600 e o ColecoVision, criando assim um cenário de desconfiança em relação à venda de videogames. Para superar essa barreira, a Nintendo reformulou o Famicom, criando o NES, com um design inspirado em videocassetes e projetado para parecer um aparelho de entretenimento doméstico e não um brinquedo. Com isso, em 1985, a empresa realizou um período de testes em Nova York, distribuindo 100 mil unidades com a garantia de recompra de estoques não vendidos, reduzindo o risco para as lojas. Para atrair a atenção, incluiu o Rob, um robô interativo que acompanhava jogos como Garou Mind, diferenciando o NES de consoles tradicionais. Campanhas de marketing com demonstrações em lojas conquistaram as famílias e reforçaram a imagem do NES como um produto inovador. Em 18 de outubro de 1985, a Nintendo lançou o NES, conhecido no Brasil como Nintendinho. O console repetiu o sucesso do Japão, dominando o mercado americano com 70% da fatia de consoles e gerando cerca de 300 milhões de dólares em vendas anuais, chegando até mesmo a bater a marca do bilhão até 1990. Ao longo de sua vida útil, vendeu 61,9 milhões de unidades, ditando as regras da indústria por anos. O sucesso do NES veio muito por conta do selo de qualidade Nintendo, que permitia apenas desenvolvedoras licenciadas a lançarem jogos para o console. Um chip de autenticação, o Lookout Chip, impedia jogos não autorizados de rodar, garantindo um catálogo de jogos de alta qualidade, diferente do que estava ocorrendo nos últimos anos. Títulos icônicos como Super Mario Bros., que se tornou o carro-chefe da empresa, Zelda, Metroid, Mega Man 2, Castlevania, Contra e Final Fantasy conquistaram os jogadores, assim conseguindo restaurar a confiança na indústria. O crash de 1983 deveria servir de exemplo para as corporações e as grandes desenvolvedoras de hoje, que mesmo com a indústria valendo 187 bilhões de dólares atualmente, os consumidores podem simplesmente parar de comprar esses jogos ruins e caríssimos que estão sendo lançados. Mas ao que parece, a indústria só se reinventará novamente quando houver uma crise pesada que coloque em xeque o futuro dos games.